A jornada da vida costuma ser difícil, e o respeito próprio não é um presente que recebemos. É uma fortaleza que precisamos construir, tijolo por tijolo. Você já deve ter ouvido falar dele como um respeito realista por si mesmo, mas na realidade é um desafio complexo que muitos de nós enfrentamos. Carregamos essas crenças negativas, não é mesmo? Duvidamos secretamente que merecemos felicidade, sucesso ou amor. Questionamos se algum dia conseguiremos realizar algo significativo em nossas carreiras, relacionamentos ou saúde. E todas essas experiências dolorosas, as críticas severas, os fracassos sucessivos, agem como correntes subterrâneas, erodindo silenciosamente a própria base do respeito próprio com o qual nascemos. Mas aqui está a verdade fundamental. Nada externo determina o seu verdadeiro valor. Esse poder pertence apenas aos seus próprios pensamentos e ações. Portanto, hoje, não estamos falando apenas de teoria. Estamos lançando um plano de ação concreto para dissipar essas dúvidas, eliminar as comparações inúteis e construir uma autoestima tão forte quanto o aço. Ao colocar essas lições em prática, você despertará sua força interior e caminhará com uma confiança nova e inabalável, porque finalmente compreenderá seu próprio valor profundo. Então, deixe um comentário dizendo: "Hoje eu me honro como mereço", e vamos começar agora mesmo. Vamos começar com a primeira lição. O verdadeiro valor vem de dentro. Não há necessidade de se exibir. O verdadeiro valor não reside em aplausos ou curtidas brilhantes na sua tela. Ele brota do seu próprio coração e mente. No momento em que você entende que sua autoestima não depende de elogios externos, você estabelece uma base sólida. É aí que você percebe que fofocas, elogios e críticas são apenas ruídos externos, enquanto o valor genuíno ressoa silenciosamente a cada passo que você dá. Nesta jornada, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: "Olhe para dentro, lá dentro está a fonte do bem e ela sempre brotará, se você cavar." Isso nos lembra que o maior tesouro não é a riqueza ou a reputação, mas aquela fonte de força interior que flui através da sua alma. Quando você cava com autodisciplina, paciência e honestidade, sua autoestima se torna inabalável. Ela não pode ser abalada pelo julgamento dos outros. Pense nisso. Cada vez que você para e espera por elogios, você transfere o poder de julgar seu valor para outra pessoa. Curtidas podem ir e vir, mas seus princípios permanecem. Manter suas convicções e fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, esse é o verdadeiro teste de caráter interior. Agir de acordo com sua consciência não honra apenas os outros, honra você, construindo uma confiança muito mais forte do que qualquer validação externa poderia ser. Imagine cada decisão que você toma como um único tijolo, e toda a sua autoestima como a fortaleza que esses tijolos constroem. Ostentar-se é como uma camada de tinta brilhante. É chamativo, mas se desgasta facilmente. Em contraste, manter-se fiel aos seus princípios, resistir à tentação em silêncio, apegar-se aos seus valores fundamentais. Esse é o cimento que mantém sua fortaleza firme em meio a cada tempestade. Cada vez que você escolhe o que é certo quando ninguém está olhando, você adiciona mais uma camada de concreto sob sua fundação. Então, naqueles momentos em que os gostos se calam e os elogios se dissipam, você ainda se mantém lúcido, firme e ancorado em seus valores imutáveis. Essa é a própria essência do estoicismo. Seu valor intrínseco sempre triunfa sobre as circunstâncias externas. Pare de buscar reconhecimento. Em vez disso, canalize sua energia para refinar seu caráter e agir virtuosamente. Ao fazer isso, você nunca se sentirá vazio quando os elogios estiverem ausentes.
Quando seu valor intrínseco se tornar a estrela guia de cada palavra e ação, você não sentirá mais a necessidade de se gabar só para se sentir aceito. Você acordará todas as manhãs determinado a viver de acordo com seus próprios princípios e sua autoestima aumentará naturalmente, inflexível como aço. Isso é poder de verdade. Não há necessidade de exibicionismo. Não há necessidade de provas. Seu valor interior fala por si. Agora vamos para a segunda lição. Ajustando sua voz interior. Nesta jornada de construção de uma autoestima sólida como aço, sua voz interior é sua companheira mais importante. Ao tomar consciência desses sussurros silenciosos, você perceberá que eles têm o poder de fortalecer ou destruir completamente sua autoconfiança. Sua missão é transformar essa autocrítica severa em um tom gentil, claro e que o responsabilize. Uma frase simples como "Isso é difícil, mas estou aprendendo", não é apenas um mantra pessoal. É o primeiro tijolo para construir uma base sólida. Tudo começa com a escuta. Sempre que você tropeçar no trabalho, em um relacionamento ou ao aprender uma nova habilidade, em vez de pensar "sou inútil" ou "nunca vou conseguir isso", quero que você pare. Mude deliberadamente seu diálogo interno. Deixe-me dar um exemplo. Marcos, um jovem escritor apaixonado, passou uma semana inteira aperfeiçoando uma redação importante. Depois de entregá-la, seu mentor lhe deu um feedback direto. Sua escrita carecia de clareza e seus argumentos não eram concisos o suficiente. No passado, Marcos teria se repreendido, teria se sentido envergonhado e talvez até desistido. Mas, desta vez, ele parou. Disse a si mesmo: "Esta tarefa é desafiadora, mas estou aprendendo a me tornar um escritor melhor." Todas as noites, ele revisava os comentários, anotava pontos para melhoria e lembrava a si mesmo: "Amanhã, revisarei isso corajosamente e tornarei meus argumentos mais claros." Depois de apenas algumas rodadas de edições, sua redação não só recebeu uma nota mais alta, como também lhe deu a confiança genuína para aceitar o feedback de forma construtiva. A chave aqui está em assumir total responsabilidade pela sua fala interior. Ao escolher conscientemente palavras positivas, claras e responsáveis, você sentirá gradualmente uma força interior crescendo a cada passo. Em vez de suportar silenciosamente a dúvida, você afirma que merece aprender, merece crescer e, acima de tudo, é o autor da sua própria história. Essa voz não é um elogio vazio. É um lembrete sólido das suas reais capacidades e do potencial que espera ser liberado. Esta prática é simples, mas incrivelmente profunda. Sempre que você enfrentar uma dificuldade ou receber um feedback difícil, quero que anote imediatamente 3 afirmações. Isso é difícil, mas estou aprendendo. Tenho o direito de falhar para crescer. Cada erro é um passo em direção a um eu mais forte. Coloque esta nota onde você a veja o tempo todo, na sua mesa, na porta do seu armário, na tela do seu computador. Cada vez que você olhar para ela, você será carregado com a energia necessária para enfrentar os desafios com uma mentalidade construtiva, em vez de cair na autodestruição. Acabamos de abordar a voz interior. Esse é o segundo passo do seu caminho. Em seguida, exploraremos a lição 3, onde você aprenderá a parar de se comparar com os outros e a começar a afirmar seu próprio valor intrínseco. Prepare-se para transformar "eu sou melhor ou pior" em "eu sou eu", trilhando firmemente uma jornada de pura confiança e autorrespeito. E isso nos leva à lição 3. Pare de comparar. Se eu tivesse que chutar, diria que os humanos se comparam uns aos outros desde o início dos tempos. Não tenho dúvidas de que os povos pré-históricos invejavam o tamanho da caverna do vizinho ou ansiavam por suas impressionantes habilidades de golpear com sílex. Às vezes, essas comparações podem ser úteis, podem fornecer um modelo para melhorias e inspirar mudanças.
Mas outras vezes, elas se tornam uma lente através da qual você examina cada falha que acredita possuir. No entanto, quando a comparação se torna sua principal forma de se autoavaliar, você facilmente se esquece da jornada única em que está inserido. Cada pessoa tem sua própria história e seu próprio ritmo. Ninguém começa na mesma linha e o destino de cada um é diferente. Você não pode esperar atingir os mesmos marcos ao mesmo tempo que os outros, pois cada esforço que você faz carrega sua própria assinatura pessoal. Quando você se concentra apenas nas realizações de outra pessoa, corre o risco de ignorar completamente os pequenos passos. Você tem aqueles momentos de persistência só porque alguém parece ter se adiantado. Tornar-se uma versão mais brilhante e saudável de si mesmo a cada novo dia. Essa é a verdadeira vitória. Qualquer comparação com os outros só gera sentimentos de deficiência e insegurança, e inadvertidamente distancia você do seu próprio valor intrínseco. Esse não é o caminho estoico. O estoicismo nos encoraja a focar no que podemos controlar. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações, não em perseguir padrões externos. Então, em vez de se colocar na mesma escala que outra pessoa, quero que você se vire e olhe para trás, para o caminho você viajou. Reconecte-se até mesmo com suas menores conquistas. A primeira vez que você ousou dizer não sob pressão. O momento em que você persistiu em ler mais uma página, apesar da exaustão. O orgulho silencioso que você sentiu ao manter a calma em meio a uma situação estressante. Cada um desses passos é um tijolo na base da sua sólida autoestima. Ao reviver essas memórias do seu próprio esforço e do seu próprio resultado, você cultiva a crença de que realmente merece estar onde está. Além disso, reconhecer seu progresso pessoal ajuda você a enxergar a clara cadeia de causa e efeito entre seu esforço e seus resultados. Aqueles sacrifícios silenciosos, às vezes em que você se esforçou mesmo quando era difícil, agora emergem como a razão vívida para seus avanços. Você passa a entender que sem cada pequeno esforço não estaria onde está agora. E essa mesma percepção é o que o impulsiona a continuar, não para competir com os outros, mas para conquistar a pessoa que você era ontem. Por fim, lembre-se disto: cada jornada tem um significado único e não pode ser comparada. Parar de comparar não significa parar de aprender, significa focar no seu ter passos. Quando você cultiva uma autoestima baseada em suas conquistas e esforços pessoais, você não apenas constrói um espírito inquebrável, mas também cria um eu autêntico que não se abala com cada onda de elogios ou críticas. E então, sua jornada se torna verdadeiramente um caminho de propósito. Agora, a quarta lição: saber dizer não sem se sentir culpado. Não, só não. 2 letras simples. Uma palavra simples que às vezes pode parecer incrivelmente difícil de dizer. Encontrar uma maneira educada de recusar pode ser assustador, especialmente se você tem medo de decepcionar alguém ou se preocupa que o julguem. No entanto, aprender a dizer não sem soar rude é uma ferramenta poderosa para proteger seu bem-estar e sua felicidade. Como você não pode dizer sim para tudo, um não cortês é essencial para proteger seu tempo, priorizar o que realmente importa e manter relacionamentos saudáveis. Seus limites pessoais são as cercas protetoras em torno dos valores que você tanto trabalhou para construir. Sem limites claros, seu mundo interior oscila sob as infinitas demandas dos outros e até mesmo dos seus próprios impulsos. Como Marco Aurélio nos lembrou, você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Este não é apenas um conselho seco, é um princípio norteador. Dizer não significa, na verdade, salvaguardar seu poder interior e reservar sua energia para o que realmente merece.
A princípio, recusar pode parecer estranho. Por isso, você pode começar com frases gentis como "tenho um compromisso anterior" ou "desculpe, mas não posso". Essas respostas breves são educadas e claras e não dão margem para suposições de que você está disponível agora. Se quiser deixar a porta aberta para uma oportunidade futura, tente. Fico honrado que você tenha pedido, mas não posso agora. Talvez no mês que vem. Ou terei que recusar desta vez, mas por favor, pense em mim na próxima. Ao combinar gratidão com sua recusa, você preserva sua reputação e constrói empatia para o futuro. Muitas vezes, uma agenda lotada é o motivo mais simples e honesto. Nesses casos, uma declaração direta convida à compreensão. Minha agenda está cheia, mas avisarei se houver alguma mudança. Ou, desculpe, não posso assumir nada novo no momento. Ao alocar sua energia claramente às suas prioridades atuais, você respeita tanto a si mesmo quanto a pessoa que está solicitando. Se você se sentir completamente sobrecarregado por tantas exigências, expresse seus limites diretamente. Desculpe, mas estou no limite. Ou não tenho capacidade mental para isso. Isso não apenas reforça seus limites, mas também sinaliza aos outros o peso dos seus compromissos atuais. E em situações que simplesmente não se encaixam, você tem todo o direito de dizer: isso não é algo com que me sinta confortável, ou não acho que seja a melhor pessoa para isso. Nunca se esqueça, recusar não é egoísmo, é uma promessa a si mesmo. É uma defesa da sua fortaleza de autorrespeito. Cada vez que você diz não com firmeza, você afirma seu valor intrínseco e reforça sua independência. Não deixe que a culpa ou medos mesquinhos o controlem. Lembre-se, somente quando seus limites são respeitados, você pode entregar o seu eu mais genuíno ao mundo. Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre isso. Deixe um comentário e compartilhe como você diga não educadamente, mas mantendo seu respeito próprio perfeitamente intacto. Isso nos leva à lição 5. Seja uma pessoa que cumpre as promessas que faz a si mesmo. Você já parou para pensar no impacto de quebrar promessas a si mesmo? Você mesmo. Imagine um parceiro que trai constantemente, nunca chega na hora e esconde a verdade. No início, você pode inventar desculpas para ele, mas com o tempo, a confiança nesse relacionamento se desgasta até você perceber que não consegue mais acreditar em uma palavra do que ele diz. Jamais toleraríamos um parceiro assim, não é mesmo? E, no entanto, frequentemente cometemos a mesma ofensa contra nós mesmos. Todas as manhãs, você promete correr. Todas as noites, diante do espelho, você se compromete a vencer a procrastinação. No entanto, ao final do dia, essa promessa desaparece como fumaça quando você aperta o botão soneca e volta para sua cama quentinha, ou quando permite que alguns momentos de hesitação o desviem do caminho. Assim como você não aceitaria um amante que não cumprisse a palavra, você sofre as dolorosas consequências de tratar você mesmo tão mal. Quando os menores compromissos, essas decisões cotidianas, são quebrados, tornam-se profecias autorrealizáveis, reforçando uma crença arraigada de que você não tem integridade, de que não é digno do seu próprio respeito. Integridade, como nos lembra Epicteto, não é um ideal elevado, é a soma de nossas escolhas simples. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Esta citação é um chamado para despertar. Liberdade e autoestima não vêm de grandes conquistas, mas do domínio de cada hábito, de cada momento fugaz. Quando você escolhe ser pontual, quando alcança uma meta, mesmo que seja apenas ler mais uma página, você coloca mais um tijolo na fortaleza da sua integridade pessoal. Essa integridade brota de pequenas decisões diárias, de momentos invisíveis aos outros, mas profundamente conhecidos por você. Antes de cada escolha, seja pegar o telefone, prometer a um amigo que se alimentará de forma saudável ou começar amanhã com mais antecedência, pergunte-se: isso me aproxima da pessoa que quero me tornar? Essa pergunta é a sua luz guia.
Ela ajuda você a distinguir entre hábitos de vaidade e egoísmo e hábitos de firmeza e autodomínio. Somente quando você se trata consistentemente com justiça e respeito é que pode estender essa mesma confiança aos outros. E quando a base da sua integridade se torna inabalável, sua autoestima é forjada como aço sólido. Você não vacila mais diante de tentações mundanas, nem cede facilmente a desafios. Em vez disso, você avança com confiança, sabendo que está honrando os compromissos assumidos no fundo do seu coração. Esse sentimento não vem de elogios externos, vem da voz interior de uma pessoa que cumpriu sua promessa mais importante, aquela que fez a si mesma. A partir daqui, continuamos nossa jornada, transformando nossas deficiências em alavanca para o crescimento. Compartilhe suas ideias nos comentários sobre como você cumpra as promessas que fez a si mesmo. Não hesite em escrever: eu cumpro as minhas promessas. E agora prepare-se para a lição 6. A sexta lição é sobre transformar suas deficiências em base para o desenvolvimento. A maioria de nós quer ser reconhecida por seus pontos fortes, certo? Alguns até tentam esconder suas falhas, temendo que pareçam fracos diante dos outros. Mas você já se perguntou, e se essas mesmas falhas forem os materiais mais preciosos que eu puder usar para construir uma versão mais forte de mim mesmo? Acredito firmemente no poder do crescimento e da mudança humana, que todos podemos nos remodelar e melhorar continuamente. Transformar e superar nossas deficiências pode ser tão desafiador quanto enfrentar uma tempestade. Mas felizmente, temos todos os recursos internos necessários, não apenas para corrigir nossas fraquezas, mas também para transformá-las em verdadeiras forças. Quando você aceita que o fracasso não é o inimigo, mas um professor rigoroso, você começa a ver oportunidade em cada ferida. O fracasso deixa de ser o fim, torna-se o início de uma nova criatividade. Em vez de negar suas cicatrizes, abrace-as. Porque somente sabendo exatamente onde você foi ferido, você pode fortalecer esses pontos com mais segurança do que nunca. Considere a história de um menino de 10 anos que perdeu o braço esquerdo em um terrível acidente de carro. Quando as pessoas souberam que ele queria estudar judô, muitas balançaram a cabeça. Não tinha técnica suficiente, não tinha força suficiente. Como ele poderia competir? Mesmo assim, o menino persistiu. Encontrou um sensei japonês e começou a treinar. Nos primeiros 3 meses, o sensei lhe ensinou apenas um movimento. O menino se perguntou: Sensei, eu não deveria aprender mais técnicas? O sensei simplesmente sorriu. Este é o único movimento que você conhece e é o único movimento que você precisará saber. A princípio, o garoto não entendeu, mas em vez de reclamar, repetiu aquele movimento várias vezes, a cada dia, mais rápido, mais forte, mais refinado. Então, veio seu primeiro torneio. Ele venceu as 2 primeiras partidas com facilidade. Na terceira, seu oponente lançou ataques implacáveis, mas o domínio do garoto naquele único movimento tornou-se seu caminho para a vitória. Aquela vitória não foi apenas um triunfo, foi a prova viva da filosofia estoica. O próprio obstáculo, seu braço perdido, sua fraqueza percebida, tornou-se a base sólida que o fez brilhar. A partir dessa história, você percebe que ao concentrar toda a sua energia em melhorar uma fraqueza, você não apenas preenche uma lacuna, mas a transforma em uma vantagem competitiva. Perseverança e coragem na adversidade não significam avançar imprudentemente, são uma escolha sábia. Você escolhe um movimento interior e o aperfeiçoa até que ninguém possa superá-lo. Por fim, não se esqueça de se perguntar: qual falha na minha vida está esperando que eu a transforme em uma força? Depois de responder a essa pergunta, você encontrou o seu caminho. O caminho estoico que o leva através das dificuldades em direção a uma autoestima inabalável. E lembre-se, sempre que sentir vontade de desistir, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: o obstáculo se torna o caminho. Então,
O que você está esperando? Seja corajoso o suficiente para se encarar. Aceite cada falha e construa o primeiro tijolo de uma base inquebrável. Então, seu amor próprio não será apenas uma sensação boa, será uma fortaleza de aço, firme e forte diante de cada tempestade. Agora, para a lição 7. Disciplina é uma manifestação de autorrespeito. Você já se perguntou, se você não cumprir as promessas que faz a si mesmo, como poderá confiar no seu próprio valor intrínseco? Disciplina não se resume a grandes gestos como acordar às 5 da manhã ou treinar 3 horas por dia. Às vezes, ela começa com as menores ações. Desligar o celular antes de dormir, passar 5 minutos meditando pela manhã, escrever uma afirmação do seu valor no espelho. Ao honrar esses pequenos compromissos todos os dias, você constrói uma ponte sólida para uma autoestima poderosa. Você se torna como um arquiteto, colocando meticulosamente cada tijolo para construir um templo de força interior. Você pode se perguntar, será que uma única pequena ação pode realmente fazer a diferença? A resposta é sim. Ao cumprir fielmente a simples promessa de desligar o celular antes de dormir, você envia a si mesmo uma mensagem clara. Eu mereço um descanso tranquilo, livre de distrações desnecessárias. A cada noite, ao deixar o celular de lado, você faz mais do que silenciar um dispositivo. Você fecha a porta para preocupações inomináveis e entra em um jardim tranquilo onde sua alma pode realmente florescer. Então, como transformar essa simples ação em um hábito inabalável? Primeiro, escolha um horário fixo para dizer: vou desligar meu celular às 22 horas. Em seguida, defina um lembrete ou deixe o celular em outro cômodo para evitar a tentação. À medida que você persiste, cada vez que você desliga o aparelho, se torna uma afirmação. Posso confiar na minha própria palavra. Esse é o primeiro tijolo da sua fortaleza. Epicteto nos lembrou: não compartilhe seu valor com coisas que estão além do seu controle. Desligar o celular está inteiramente ao seu alcance. É uma prova clara da sua autoridade interior. O ritmo da disciplina também exige flexibilidade. Algumas noites você estará tão cansado que só vai querer desabar. Outras noites, seu coração baterá forte de estresse. No entanto, o hábito de se desligar antes de dormir se torna uma ponte sobre esse campo minado de ansiedades, guiando você de volta à serenidade. Não deixe que estímulos online fugazes roubem seu precioso sossego antes do anoitecer, pois é aí que você verdadeiramente cura e nutre sua autoestima. Quando você se mantém firme nesse pequeno compromisso, sua autoestima cresce sem limites. Você começa a ver que cada pequeno hábito reflete a maneira como você se trata. Você honra suas promessas, honra as verdadeiras necessidades da sua alma. E a partir dessa base, você ganha a coragem de estender a disciplina a outras áreas: alimentação balanceada, exercícios regulares, leitura dedicada. Tijolo por tijolo, sua fortaleza de autoestima se ergue, firme como aço. Por fim, pergunte-se todos os dias: como me honrei hoje? Se você se pegar pegando o celular mais uma vez antes de dormir, reconheça isso com ousadia e prometa: amanhã à noite farei diferente. Disciplina não é uma corrente que te prende. São asas que te elevam mais alto nas asas do respeito próprio. Não hesite. Esta noite, desligue o celular e vá dormir com uma crença inabalável no seu próprio valor. Isso nos leva à lição 8. Enfrente seus medos para expandir sua zona de conforto. Dentro da segurança aconchegante da sua zona de conforto, a vida parece segura e familiar. No entanto, com muita frequência, lutamos para encontrar o impulso para sair dela. Quanto mais tempo permanecermos presos lá, mais oportunidades perderemos de nos aprofundar plenamente no que significa ser humano. Aprender a se libertar da zona de conforto exige força de vontade e uma mudança fundamental de mentalidade. Cada passo que você dá para expandir sua zona de conforto o aproxima do crescimento pessoal,
de novas lições e do sucesso genuíno. Você já parou para se perguntar: qual medo está me segurando? Cada vez que você supera um medo, não apenas aumenta sua autoestima, mas também afirma que pode se adaptar, que pode crescer e que sua força interior perdura. Como o bronze moldado pelo fogo, nossas emoções precisam de plasticidade para resistir à pressão e se recuperar. Sempre que você escolhe enfrentar um medo, está se moldando, transformando qualquer obstáculo em um trampolim para o crescimento. Nomear seu medo é o primeiro passo absolutamente crucial. Tenho medo de fracassar. Tenho pavor de ser rejeitado. Preocupo-me em não ser bom o suficiente. Uma vez rotulado, o medo perde sua imprecisão e grande parte de seu poder. Como uma luz cortando a névoa, o reconhecimento claro guia nosso caminho adiante. Você se lembra da última vez que se deparou com um limiar crucial e hesitou? Agora tente anotar esse medo. Tenho medo de... Tenho medo de fracassar, mas vou tentar. Depois de nomeá-lo, você deve enfrentá-lo. Isso não significa entrar de cabeça na batalha. Significa reconhecer sua presença em sua vida. Você pode começar com uma pequena ação. Ligue para um amigo que você estava com medo demais para contatar. Desenvolva uma nova habilidade em um curso online. Fale abertamente em uma reunião. Não fuja. Como aconselhou Marco Aurélio, use a razão para transformar um obstáculo em combustível. Quando você age, prova que o medo não pode destruí-lo. Pelo contrário, ele forja sua coragem. Ao mesmo tempo, elogie a si mesmo. Cada vitória, por menor que seja, merece reconhecimento. Hoje eu disse o que penso. Hoje eu me aventurei no desconhecido. Cada afirmação é mais um tijolo na fortaleza do seu amor próprio, forte como aço. Repita-a sempre que se esforçar. Cada vez que você ousa encarar o que te assusta, você expande sua visão interior e fortalece sua plasticidade emocional. Percebe? A zona de conforto pode parecer reconfortante no início, mas a zona expandida revela quão rico o mundo realmente é. É um jardim vibrante de possibilidades, não um campo minado silencioso de medo. Você merece a liberdade de explorá-lo. Compartilhe sua jornada conosco. Qual medo você mencionou? Que ação você tomará hoje? Comente abaixo. Hoje eu enfrento o medo de e saio da minha zona de conforto. Essa é a declaração de alguém que nunca, jamais se abandona. Agora a lição 9. Domine suas finanças para fortalecer seu poder pessoal. Você já parou e se perguntou: a maneira como lido com o dinheiro reflete o relacionamento que tenho comigo mesmo? Quando encaramos vagamente a gestão financeira como mera soma e subtração de números, inconscientemente construímos um labirinto invisível no qual nossa autoestima pode facilmente se perder. No entanto, de acordo com a filosofia estoica, dominar as circunstâncias externas, incluindo o dinheiro, é precisamente como treinamos nosso eu interior e ampliamos nosso poder pessoal. Finanças não são apenas números sem alma. São um espelho que reflete o respeito que você tem por si mesmo. Quando você registra diligentemente cada pequena despesa, está dizendo a si mesmo: eu mereço segurança, ordem e liberdade. Por outro lado, se você deixa o dinheiro escapar como grãos de areia invisíveis, está ignorando seu próprio valor intrínseco e permitindo que sua mente seja levada por impulsos descontrolados de gastar. Além disso, definir uma meta de poupança, seja apenas $2 por dia ou $40 por mês, não só ajuda a acumular riqueza, como também grava em seu subconsciente uma crença inabalável: sou plenamente capaz de moldar meu próprio futuro. Como Sêneca nos lembrou, não é porque temos muito que somos ricos, mas porque queremos pouco. A verdadeira riqueza é a liberdade do desejo ilimitado. Quando você contabiliza conscientemente cada dólar que guarda, elimina gradualmente desejos inconscientes e fortalece um pilar sólido de autoestima. No entanto, em meio a tantos números e planilhas, é fácil perder de vista seus próprios sentimentos.
É por isso que você deve transformar o ato de registrar suas despesas em um pequeno ritual diário. Cada vez que você escreve, hoje gastei X miles em Irpine, não se trata apenas de uma contagem de débitos e créditos. É uma afirmação. Sou transparente comigo mesmo. Ao fazer isso, você não apenas reduz a distância entre intenção e ação, mas também cultiva um jardim de confiança onde cada semente de disciplina financeira é cuidadosamente nutrida. Da gestão de pequenas compras à criação de um fundo de emergência, cada passo é como construir uma ponte sobre o abismo da dúvida e da ansiedade. Uma vez que essa ponte esteja sólida, você pode atravessá-la com confiança, pois sabe que seu apoio não vem de fora, mas da sua própria mentalidade e das suas próprias ações. Cada marco bem-sucedido na poupança é uma homenagem a si mesmo por ter tido a perseverança de não desistir. Por fim, para realmente dominar suas finanças, você precisa combinar os princípios estoicos com a prática concreta. Estabeleça metas de poupança. Elabore um plano de gastos. Reflita sobre seu progresso a cada semana. Isso não é uma forma de autoimposição severa. É o seu distintivo de poder pessoal. É você dizendo, eu posso assumir o controle da minha vida. No momento em que você vê aquele primeiro depósito crescer na sua poupança, você percebe que o maior poder não vem do tamanho do seu saldo bancário, mas do respeito e do controle que você demonstra a si mesmo. Então, pergunte-se mais uma vez, estou deixando o dinheiro me guiar ou estou realmente no comando? Quando você consegue responder a essa pergunta, você toca no âmago do autorrespeito, da liberdade e da resiliência. E isso nos leva à nossa lição final, a 10ª lição. Cuide do seu corpo como o lar da sua alma. Você já parou nessa jornada para construir uma autoestima inabalável e se perguntou, como tratei meu corpo hoje? Muitas vezes, vemos o corpo como uma vitrine, uma figura ideal para fotos, um corpo atraente para olhares admirados. Mas a filosofia estoica ensina que o corpo não é um palco para exibição, é o templo sagrado da alma. Quando você cuida do seu sono, da sua alimentação e dos seus movimentos, não o faz para provar nada aos outros. Você o faz para demonstrar o mais profundo respeito por si mesmo. Imagine sua alma como uma vela bruxuleante. Essa chama só perdura quando protegida do vento e livre da fumaça sufocante. Seu corpo é o recipiente de vidro dessa vela. Se o vidro estiver rachado ou embaçado, a luz será bloqueada e o brilho se apagará. Uma noite inteira de sono é quando esse copo se limpa. É quando você deixa sua alma descansar e se restaurar. Você se permite momentos de silêncio para mergulhar em um sono profundo? Ou fica grudado em telas até tarde? Decida abandonar os hábitos que roubam sua tranquilidade, pois, como Epicteto nos lembrou, não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. E você tem o poder de escolher cuidar do seu corpo. Em seguida, vem a nutrição, o combustível que alimenta sua chama interior. Você se sente merecedor de alimentos nutritivos? Ou se permite comer fast food sem graça? Ao escolher refeições ricas em nutrientes, você não está apenas alimentando seus músculos, você está cultivando clareza mental e alerta. Longe de se gabar, este é um compromisso silencioso. Eu me respeito, eu honro o valor de cada refeição. Este ato fundamental constrói a base sólida para uma mente livre e resiliente. Você já se perguntou por que horas exaustivas de trabalho sempre o desequilibram? O movimento é como você fortalece esse templo sagrado. A cada corrida, a cada postura de yoga, você remove camadas antigas de sujeira, criando espaço para sua alma respirar livremente. O exercício não serve para atrair elogios, serve para lembrá-lo de que você merece um corpo flexível e forte, digno de uma mente firme. Além disso, um corpo saudável estabelece a base essencial para uma mente livre de ansiedade, medo e exaustão.
Quando o corpo se esgota, a motivação do espírito diminui. Por outro lado, um espírito vibrante reacende sua crença de que você pode superar as provações mais difíceis. Então hoje, o que você fará para provar que merece respeito? Abandonará hábitos que roubam o sono? Escolherá refeições que nutrem sua alma? Começará um treino simples para acender sua vela interior? Este é o passo final para cuidar do seu corpo como o lar sagrado da sua alma. Somente quando esse lar se mantiver firme, você poderá seguir em frente com uma mente livre, autoestima inabalável e uma luz resoluta. Construir uma autoestima sólida como aço é uma jornada interior que se desenvolve passo a passo. Começa no momento em que você reconhece o poder do seu diálogo interior, substituindo a dúvida pela afirmação e se comprometendo com hábitos disciplinados que honram tanto sua mente quanto seu corpo. Cada pequena ação, seja estabelecer um limite diário, praticar a reflexão consciente ou nutrir-se com descanso e movimento, reforça a crença de que seu valor é autodeterminado, não ditado por aprovações externas ou padrões arbitrários. Com o tempo, essas escolhas consistentes criam uma base resiliente de autorrespeito e confiança que nenhuma circunstância externa pode abalar. Agora quero ouvir de você. Qual é um hábito simples que você adotará hoje para fortalecer sua autoestima de dentro para fora? Se este vídeo te inspirou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais insights estoicos e passos práticos rumo a uma confiança inabalável.